eu vou introduzir o problema de modo mais oral mesmo, conversar com vocês. Se ficar confuso, me puxem a orelha que daí eu faço algum desenho, alguma coisa. Mas é mais para agilizar essa introdução dele, que ele não é um problema difícil de entender, eu acho. Mas vocês fiquem à vontade para puxar, para reclamar. Que eu quero gastar mais esforço na parte da análise, né, de propor o algoritmo e analisar. É possível que vocês já tenham visto esse problema lá em ED2, tá? Às vezes eu cubro ele, eu não lembro na última vez que eu ensinei, mas por vezes eu tenho uma aula lá que fala sobre ele, mais focado no algoritmo, em detalhes técnicos, mas ainda assim vocês já podem ter visto esse carinho. O que é então o problema da seleção, que também é conhecido como problema de estatísticas de ordem, tá? Ele é um problema que é definido quando eu tenho um vetor de entrada fora de ordem, tá? Um conjunto de elementos ali, um vetor de elementos que não está em ordem, e eu pergunto onde está o késimo menor, o elemento que tem ordem K, né, na ordem de grandeza K. Então por isso que também chama estatística de ordem, embora eu ache o nome meio feio, mas é a ideia de saber determinar onde está um elemento de uma determinada ordem, para pegar dois casos particulares dele, um que é tão difícil quanto o problema original, mas ajuda a imaginar aplicações, e o outro que vocês já conhecem. Pensem no problema de encontrar a mediana ou nos problemas de encontrar o mínimo ou o máximo, tá? O problema de encontrar o mínimo é o problema de encontrar o K igual a 1, né? O cara que está na primeira posição, o menor elemento do conjunto. O máximo seria o enésimo elemento. Eu estou pensando aqui que eu estou numerando eles, as ordens de 1 até n, tá? E o da mediana de encontrar o n sobre 2, né? O piso de n sobre 2 se o número não for par. Então, o que eu estou falando é um problema de, dado um conjunto de elementos, ali um vetor de elementos, saber onde que está o elemento correspondente a uma determinada grandeza, tá? Onde essa grandeza ela é relativa aos demais elementos. Isso que é importante de perceber, não é sobre valor absoluto, é a posição que ele fica, né? O késimo menor elemento, ele tem que ter K menos 1 caras menores do que ele e N menos K caras maiores do que ele, né? N menos K, isso mesmo. Tá? Porque ele está na késima posição. Tudo bem essa ideia, gente? Eu remeti ao problema da mediana e ao do mínimo e do máximo. Como eu comentei, o problema da mediana, encontrar exatamente o cara do meio, não é mais simples do que encontrar um K arbitrário, tá? Mas é legal pensar nele porque ele pode remeter para a gente a uma aplicação disso. Porque não é incomum que, dado um conjunto de elementos, eu queira dividir esses elementos. Eu quero saber quem que é um representante desses, né? Tipo, ele não está nem entre os menores nem entre os maiores, ele está bem ali no meio. Então, acaba especificamente querer encontrar a mediana tem bastante aplicação. Já o mínimo e o máximo, eu gosto de falar deles, porque quando a gente pensa neles, a gente sabe resolver de modo bastante eficiente. Qual que fica aqui o primeiro quiz, a eficiência de um algoritmo para encontrar o mínimo de um conjunto, de um vetor não ordenado? É N, né? Eu posso percorrer, eu vou guardando o menor que eu tenho até o momento, troco toda vez que eu encontro um menor. Pode parecer bem bobo, né? Uma coisa que provavelmente vocês viram isso lá em CAP, quando começaram a programar, deve ter sido um exemplo que vocês viram. Mas isso é importante para a gente pelo seguinte: isso nos dá a noção de que talvez eu não precise de mais do que ordem N operações, né, do que assintoticamente N operações, para encontrar o késimo elemento, porque pelo menos para esse caso particular eu consigo fazer em tempo linear, né? O caso particular que é pegar o mínimo ou pegar o máximo, certo? Porém, se vocês pensarem um pouquinho, pelo menos eu, tentativa e erro na cabeça, assim, fazendo, a coisa fica bem mais complicadinha quando é um K arbitrário, né? Porque não basta eu percorrer guardando o menor, tipo, encontrar o menor não vai me dar nenhuma informação sobre o décimo menor, né? Ou não dá muita informação, pelo menos, né? Só me fala um cara que é menor do que ele. Então, o problema fica bem mais complexo quando a gente fica... o problema fica bem mais complexo quando a gente quer encontrar o késimo menor elemento, o elemento de ordem K. Para dar mais um pouco de intuição antes de a gente entrar na proposta do nosso algoritmo e tal, deixa eu fazer uma observação aqui.
se o meu vetor de elementos estiver ordenado, a posição de cada um dos elementos já corresponde à ordem dele. O cara que está na primeira posição é o de ordem 1, o que está na segunda de ordem 2 e assim por diante. Isso nos dá uma oportunidade de resolver o problema a partir de uma redução entre problemas. Quer dizer, eu vou usar o motorzinho que eu tenho para resolver o problema da ordenação, que a gente já estudou bastante, já conhece. A gente já viu isso em AED1 e AED2, já estudou bastante, mas em PA mesmo, a gente acabou de revisitar o Merge Sort, que a gente mostrou que resolve o problema em tempo n log n, né? Então, eu já sei em tempo n log n resolver o problema também da seleção, porque eu posso ordenar e uma vez ordenado eu pego o cara que está na 40ª posição, resolvi o problema da seleção. Tá? Então vejam que interessante, um caso, acho que muito diz, talvez eu espirre no futuro próximo, gente. O caso mais simples de encontrar o mínimo ou o máximo eu sei fazer em tempo linear. O caso geral, usando o que a gente conhece sobre ordenação, eu sei fazer em tempo n log n. E a questão que a gente está abordando aqui é, será que dá para fazer melhor o caso geral? Né? Que dá para fazer com n log n para dar ordem de n log n passos, eu já sei. Ordena e devolve o cara que caiu na posição K. Mas, intuitivamente, e a intuição pode nos enganar, tá? Tranquilamente, mas intuitivamente concordam que encontrar o elemento de ordem K parece menos trabalho do que ordenar? Porque ordenar, literalmente, eu estou encontrando a ordem de todos os elementos. Não estou encontrando de um, estou encontrando de todos. Né? Então, parece que eu estou fazendo muito trabalho quando eu ordeno para daí resolver. Né? Talvez dê para fazer melhor. É essa a ideia que a gente vai explorar agora.